Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso tema de hoje é envelhecimento. Para falar desse tema tão atual, envelhecimento não deveria ser atual naquela idade, mas estamos trazendo a professora Ivana Mânica da Cruz, professora da Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências da Saúde. A professora Ivana é santamariense, mas ficou muito tempo em Porto Alegre, depois retornando para a Universidade Federal. E nós estamos trazendo ela aqui para uma entrevista, depois de lermos uma matéria num jornal de grande circulação aqui do Rio Grande do Sul, sobre o envelhecimento. Professora Ivana, é um prazer tê-la aqui. Igualmente. Professora Ivana, nós limos no final de semana, nós da área médica sempre estamos correndo muito, né? Então deixamos o jornal mais para o final de semana. Durante a semana é mais na internet, pequenas notícias, né? Mas nas entrelinhas são jornais no final de semana. E daí limos uma matéria, sábado à tarde, muito boa, que falava sobre envelhecimento, um trabalho que foi realizado junto à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, junto à PUC, e que ali tinha um dos seus orientadores, é nosso particular amigo, Dr. Luiz Carlos Bodanese, cardiologista do Hospital São Lucas da PUC. Então, como esse é um tema assim que hoje chega a todos os cardiologistas e todos os médicos e toda a sociedade, o envelhecimento, nos chamou a atenção o enfoque da sua pesquisa. Então, nós gostaríamos de falar um pouco sobre isso. Mas vai ser um grande prazer estar aqui, até mesmo porque essas pesquisas sobre o envelhecimento e que estão muito concentradas nas doenças cardiovasculares, porque são aquelas que mais matam ainda a população mundial, elas foram feitas não só em parceria com o Dr. Bodanese, mas aqui no Rio Grande do Sul, e a partir daqui a gente estendeu as pesquisas para outros lugares do Brasil, como por exemplo agora no Amazonas, não é? E o que nós temos a falar sobre isso? Os nossos estudos mostram alguns dados bastante interessantes. Número 1, quando a gente pensa em envelhecimento, as investigações já sugerem que apenas 25% dele realmente é contribuição dos nossos genes que a gente herda do pai e da mãe. Os outros 75% são fortemente influenciados pelo ambiente. Então, dentro desse contexto, quando nós estudamos o envelhecimento, hoje a gente tenta justamente observar como as pessoas envelhecem para que elas consigam, a partir daí, desenvolver estratégias para desacelerar esse processo do envelhecimento. Então, hoje a gente já está saindo um pouco daquela ideia geral da prevenção, de qualquer modo, todo mundo tem que fazer a mesma coisa para integrar essas informações para que as pessoas possam ter maior personalização do envelhecimento. Eu acho que esse é um aspecto muito importante da nossa pesquisa, não é? É como se a gente estivesse vestindo uma roupa que foi feita para nós, em cima da prevenção. Essa é uma ideia geral. Você colocou que 25% é genético e os outros 75% seriam fatores ambientais. Existem várias teorias sobre o envelhecimento. Você tem alguma teoria que você segue mais? Bom, sim. Dentro dessas teorias, a que a gente segue mais é que o envelhecimento, na realidade, ele advém de uma interação genético-ambiental, e essa interação, ela acontece por quê? Porque quando todos nós temos que morrer, né? A morte faz parte do desenvolvimento, porque digamos que nós temos que devolver aquilo que a Terra nos emprestou, para que possa ser utilizado para fazer mais pessoas, para fazer a natureza. Então, sempre organismos complexos morrem. O que acontece é que nós temos que chegar até um estado de aptidão funcional, que é o período no nosso período reprodutivo, em que nós somos independentes, que nós somos autônomos e que nós chegamos no pico da nossa energia, e a partir daí, naturalmente, a gente declina.
Na nossa teoria, nós podemos desacelerar esse processo. Nunca o processo do envelhecimento, então, pode ser interrompido. Então, aquelas pessoas que advogam a favor das teorias do anti-envelhecimento, isso não é comprovado pela ciência. Ninguém pode anti-envelhecer. O que a gente pode fazer é envelhecer mais lentamente, desacelerar o processo. Então, essa é a nossa teoria, a teoria que a gente compartilha. Envelhecer e morrer faz parte do desenvolvimento, existe uma interação genético-ambiental e o que nós podemos fazer é desacelerar ou acelerar o processo, né? Se a gente vive imerso, digamos assim, em fatores de risco, né? Que nem tabagismo, sedentarismo, naquela reportagem, já que você falou que a gente não consegue parar o envelhecimento, né? E isso aí, ao longo dos séculos, sempre foi um negócio que o ser humano sempre tem uma fixação, né? Isso, sim, sim. Síndrome de Werner. Sim. Tem pesquisas que separaram genes, detectaram com mutações, etc. E isso, existe ainda uma probabilidade que essas pesquisas entrem mais adentro e comprovem em animais, provavelmente, e depois em seres humanos, que haveria uma maneira de bloquear isso. Você acredita nessa possibilidade? Bom, olha, eu tenho informações bem interessantes disso. Quando a gente pensa em desacelerar, a gente ainda trabalha muito com o paradigma de desacelerar até a idade que a gente conhece, até 80, 90 ou 100 anos. Mas os estudos epidemiológicos e experimentais mostram que a gente pode desacelerar muito mais tempo do que se imagina. Por exemplo, quando a gente, eu vou citar um estudo que eu gosto muito, que foi desenvolvido na Suíça, que eles se perguntaram o seguinte: quando eles têm aqueles dados atuariais de muitos anos, né, de séculos quase, e eles se perguntaram o seguinte: bom, a gente sabe que a expectativa de vida está aumentando e que então o tempo de vida das pessoas médio, de longevidade média, está aumentando, mas será que a longevidade máxima humana estaria aumentando, que é por aí que nós temos que falar, se a gente quiser, entre aspas, interromper ou super desacelerar. Aí sabe o que eles viram? Que tanto a longevidade média humana está aumentando, quanto o nosso tempo máximo de vida. Em 1980, uma epidemiologista do envelhecimento muito importante, chamada Linda Fried, do National Institute of Health, nos Estados Unidos, ela preconizava, e os estudos preconizavam, que o máximo que o ser humano poderia viver até 120 anos. Esses estudos suíços e todas as análises que a gente está fazendo estão mostrando cada vez mais que isso não é uma verdade. Então, dentro dessa nossa perspectiva, voltar para trás a gente não pode. Mas tem muitas pessoas que acreditam, e eu também, é que talvez daqui a 10 anos a gente vai estar falando em expectativa máxima de vida de 150 anos. Nós ainda não chegamos no nosso limite. Então, isso não é uma espécie de interrupção do envelhecimento, já pensou? Podemos viver mais. Só que, só para fechar essa ideia, o que nós, gerontólogos, estamos trabalhando, geriatras, cardiologistas, enfim, quem trabalha com essa ideia? Não adianta viver muito e com qualidade de vida ruim e com disfunções. Então, nesse momento, a estratégia é: vamos aumentar o tempo de vida sem doença? Isso é fundamental. Isso é viver mais também, né? Ter mais tempo. Certamente. Bom, nós vamos para um breve intervalo e depois continuamos conversando com a professora Ivana. E até deixando no ar, mas e os desgastes? Como é que fica a teoria dos desgastes? Vamos viver mais, mas as nossas articulações, os nossos ossos, as nossas cartilagens, como é que vão se comportar?